Olá, boa tarde a todos e a todas e todes. É com muita alegria, satisfação, muito carinho, muito amor à ciência que eu gravo mais esta videoaula apresentando um artigo científico, que traz avanços, significativos na diferenciação diagnóstica de F20.0 e suas variantes, F31.0 e suas variantes, Z60.4, Z60.5, Z60.8 e também SIGs de transtorno do espectro autista e suas variantes. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou pesquisador científico, Alas Gabriel Breviário, vinculado a um mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental na University of Information and Faith em Flórida, que fica na Flórida, Estados Unidos. Eu estou na fase concludente deste mestrado, no qual eu estou pesquisando a teoria psicodinâmica gifteriana da predestinação, nele que eu estou nessa fase de validação empírica dessa teoria. E durante esse meu mestrado eu produzi dezenas de artigos científicos com esse mesmo objetivo de ajudar, complementar essa validação empírica dessa teoria psicodinâmica gifteriana da predestinação. Mas não só. A psicologia é um universo imenso, A psicologia ela emenda com neurociências, ela emenda com enfermagem, com fisioterapia, com medicina, com psiquiatria, com psicopatologia, com terapias integrativas complementares, enfim, ela emenda o vasto campo da psicologia, que ele está mais dentro das ciências da vida e da saúde do que propriamente das ciências humanas, mas também está dentro das ciências humanas, sim, porque lida com os seres humanos. Não existe vida e saúde a não ser por conta de seres humanos, que é a principal, que são os principais seres bióticos da raça humana. Além da fauna e da flora, claro, os seres humanos são os principais seres bióticos, portanto, não se fala em ciências da vida e da saúde sem falar de seres humanos. Então, portanto, se essas ciências psicológicas se tratam de seres humanos, então elas também estão no campo das ciências humanas. Então, ciências da vida, da saúde, ciências humanas são taxonomias adequadas para a psicologia. E eu curso psicologia cognitiva e comportamental. Legal. Eu apresento aqui as minhas métricas que retratam o fator de impacto real das minhas pesquisas científicas indexadas na ResearchGate, uma porta uma base de dados, que é a porta de entrada na publicação científica. Na data atual, 17 de outubro de 2025, que é a data de hoje, hoje é uma sexta-feira, deixa eu ver aqui, hoje é sexta-feira, 17 de outubro de 2025, 15 horas e 56 minutos, período vespertino. Eu falo aqui do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Quem quiser vir conhecer, quem não conhece, vem conhecer. Quem já conhece, explore mais, aproveite mais. São Carlos é conhecido como capital da tecnologia por conta do seu parque universitário, parque industrial, por conta do seu parque de inovação e empreendimento. Por exemplo, aqui é conhecido como o Vale do Silício brasileiro, assim como tem o americano, tem aqui o brasileiro, enfim. Na data de hoje, eu possuo a pontuação de interesse de 1.128 pontos, isso representa 93% dos membros da ResearchGate, e também representa 97% dos membros da ResearchGate que publicaram pela primeira vez em 2013. Eu possuo 15.149 leitores, que são os meus clientes em potencial, que aprovam, não só, que manifestam interesse não só nas pesquisas científicas que eu conduzo junto com a comunidade científica Aliança Sapiente, que eu coordeno há um ano, praticamente, vai completar um ano agora, dia 1º de novembro, mas também em todos os itens educacionais, psicológicos e computacionais que eu oferto no meu catálogo de produtos e serviços, e é por meio destes itens que se originam essas pesquisas científicas que são concluídas e publicadas. 4.317 citações representam aqueles que, além de ler, aprovaram o conteúdo, o teor, a qualidade do trabalho e, portanto, citaram as pesquisas científicas minhas e da comunidade científica, Aliança Sapiente, em suas respectivas pesquisas, em seus trabalhos acadêmicos. E 4.251 recomendações representam todos os pesquisadores, pesquisadoras, professores, professores que, além de ler, gostar, aprovar,
eles também já perceberam, por meio de replicações em suas comunidades escolares, né, universitárias, empresariais, os verdadeiros, né, benefícios sociais, científicos, tecnológicos, e por conta disso, além de leis citadas, também recomendam. Tá? Então, esses 2.551 são clientes efetivos, né, que eu possuo no momento, tanto das pesquisas científicas quanto de todos os itens educacionais, psicológicos, computacionais, né, que geram essas pesquisas científicas. Agora eu apresento aqui também as métricas minhas no Google Scholar, está bem atualizadinha, que só tem trabalhos meus, aqui tem mais de 300 trabalhos indexados aqui. No momento atual apresento 1.626 citações, está sendo atualizado, né, semanalmente, né, toda semana, né, entra indexações aqui de artigos que vão sendo publicados e vão migrando, né, para essa base de dados. Índice H25, índice 1025, né, percebe-se um salto de 2024 a 2025, justamente por conta da fundação da comunidade científica Aliança Sapiente, que se deu em 1º de novembro de 2024. Então, nos últimos meses de 2024, eu tive 111 citações por conta desses 2 últimos meses, né, de 2024, conduzindo essa comunidade científica como coordenador. Já em 2005, eu tive 1.353 citações, foi um boom na produção científica minha, né? E que tende a aumentar, tende a ser exponencial nos próximos anos, né? Muitas pesquisas científicas de cada vez mais alto impacto, né? Com rigor metodológico cada vez maior, com avanços, né? Tanto teóricos, metodológicos, empíricos cada vez maiores, né? Trazendo, né, inovação, né, para todas as áreas do conhecimento, visto que eu sou pesquisador científico polivalente. Sim, eu sou polivalente. Embora eu esteja cursando, né, mestrado em psicologia, eu também sou pós-graduado em psicopatologia, terapias integrativas complementares, neuropsicologia, ensino religioso, ensino de matemática, docência e pesquisa para o ensino superior, gestão financeira, 2 MBAs em finanças e controladoria, um deles pela USP, né, especialista em gestão tributária, que é um MBA que eu fiz em gestão tributária pela USP também, né, e sou pós-graduado em uso educacional da internet pela Universidade Federal de Lavras, estou cursando pós-graduação em ciência de dados, finanças corporativas avançadas, gestão estratégica e inovação, né, tesouraria corporativa, e, enfim, tem vários, né, especializações, né, que estão em andamento em educação, enfim, que no devido momento estarão concluídas, né. 5 graduações, né, que eu já considero concluídas, né, gestão de negócios, ciências contábeis, matemática, né, já fiz tudo, só falta colação de grau em matemática, letras, português e inglês, só falta colação de grau agora, ciências das religiões também, só falta colação de grau agora. Essas 3 formações pedagógicas que eu fiz, né, ciências das religiões, matemática e letras, português e inglês, só falta colação de grau, já passei em todos os componentes curriculares, TCC também aprovar, já está tudo certinho, bonitinho, só falta colar grau. Né, nos próximos meses vai ocorrer isso e pronto, e assim eu já vou poder também lecionar, caso eu queira, tanto na educação básica, educação profissional e tecnológica e educação superior, né, nessas áreas, né, em língua portuguesa, língua inglesa, matemática, ensino religioso, projeto de vida, né, no ensino superior eu posso lecionar em cursos como administração, ciências contábeis, economia, né, vários campos, né, em ciência da computação, enfim, né. São cursos que eu tenho. E ainda vou fazer muitas outras graduações, muitos mestrados, muitos doutorados, muitos pós-doutorados. A minha carreira, né, do meu ponto de vista, ela só está começando, né? Enfim, agora vou apresentar para você, minha querida espectadora, meu querido espectador, um artigo científico, né, que eu reconstruí, uma pesquisa que eu tive que reconstruir. Deixa eu parar aqui primeiro de compartilhar aqui, hoje eu compartilhar aqui, isso, é uma pesquisa científica que eu reconstruí porque teve uma necessidade, teve erros técnicos, eu faço questão de mencionar, teve erros técnicos nesse mesmo artigo que eu produzi numa versão anterior, que eu mencionei 2 SIGs ali, eu mencionei o SIG A600 aplicado a altas habilidades de superdotação, mas não existe no SIG 11, né, nenhum SIG que se relacione e caracteriza altas habilidades de superdotação. Por quê? Porque altas habilidades de superdotação não é patologia mental e o SIG ele continua trazendo caracterizações de patologias mentais. Né? Uma condição neurodesenvolvimental, como é o caso, né, das altas habilidades de superdotação, não é tipificado, né, com o SIG, até porque não é doença, não é uma doença mental. É uma condição,
né? São aspectos, né, características cognitivas, intelectuais e comportamentais muito acima da média, que garantem uma facilidade muito acima da média para determinadas pessoas, que não são melhor do que ninguém, mas que têm muita mais facilidade e, portanto, têm muito mais responsabilidade e condições de ajudar outras pessoas. É isso que se espera, né? Isso que se espera que superdotados e superdotados, que usem tudo que sabem, todas as suas habilidades para o bem, em prol que seja da ciência, da sociedade e de outras pessoas, dos menos favorecidos. É isso que se espera. Não se espera que superdotados que utilizem altas habilidades para fazer o mal, para praticar crime, etc. Não se espera isso. Tá? Eu sou justo e honesto, né, como um indivíduo, né, com altas habilidades de superdotação, nas 5 categorias: a superdotação acadêmica, criativa e produtiva, metafísica espiritual, sexual e bública. Eu uso tudo isso em prol da ciência, da sociedade, das pessoas ao meu redor, da clientela, etc. Tá? Então, assim, por conta desse erro técnico, de eu ter inserido 2 CIDs que não existem, que não estão coerentes com o CID-11 e DSM-5, eu fiz questão de reconstruir toda a pesquisa com os CIDs corretos dessa vez. E este artigo, sim, ele vai substituir o artigo anterior, que infelizmente eu tinha submetido o artigo anterior para uma revista de alto impacto. Graças a Deus ele não foi publicado. E mesmo que fosse, também não é o fim do mundo. Dá para entrar em contato com a revista, mencionar que houve erro, né, e entregar uma versão nova e solicitar para o comitê editorial tirar a versão anterior, né, e colocar a versão atual. Já aconteceu isso comigo uma outra vez e deu certo, né? Então, por exemplo, a primeira versão da teoria da predestinação, ela foi publicada numa versão não adequada na primeira vez, lá se não me engano foi com uma revista Sevium, né? E eu solicitei para ajustar, ajustou, eles são super gente fina, e deu tudo certo, ficou a versão correta lá, a versão final correta. Enfim, mas teve muitos avanços, né, desde aquela época, né? E assim que eu concluí esse meu mestrado, né, artigos científicos, né, bem avançados, atualizados sobre a teoria psicodinâmica da grafitiniana predestinação, vão trazer um entendimento totalmente reformulado, um entendimento bem mais avançado, né? Teve coisas que eu falei lá na primeira versão que, né, eu achei que fosse aqui, não era muito bem aqui, mas nos resultados finais vão aparecer tudinho bonitinho, assim como eu estou fazendo aqui, né? A versão anterior deste artigo tinha erros, e erros assim gravíssimos. São erros graves, né? Como é que um artigo vai orientar uma equipe médica com SIGs errados? E médico todos sabem os SIGs corretos, né? Então, eu confesso até que eu errei na primeira versão, até por conta de não ser médico, né? Se eu fosse, eu não ia errar isso, né? Enfim, mas não tem problema, até por conta do avanço, né, nesse meu mestrado em psicologia, por conta de eu ter concluído, né, pós-graduação em psicopatologia, que é um ramo da psiquiatria, né, e aí ficou bem claro para mim os SIGs corretos, né, como, né, localizar fontes, né, bem mais confiáveis do que aquelas que eu tinha inserido no primeiro artigo, né, e eu reconstruí, agora ficou certinho. O artigo atual, o outro CID que eu tinha mencionado, o primeiro CID foi esse, né, de CID A600. Não existe esse CID vinculado às habilidades de permutação. Até existe o A600 sim no CID, mas não tem nada a ver com as habilidades de permutação. É uma outra patologia, uma outra condição lá, né? E já o CID Z55.3 que eu tinha mencionado, né, no artigo anterior, como sendo, né, a caracterização da vulnerabilidade socioeconômica que determinadas pessoas com altas habilidades de permutação passam, não existe isso. O Z55.3 se refere a uma outra caracterização, que não vem ao caso agora. O que vem ao caso é CIDs Z60.4, Z60.5 e Z60.8. Esses 3 CIDs, sim, eles caracterizam uma vulnerabilidade socioeconômica que mesmo pessoas com altas habilidades de superdotação podem passar, se forem vítimas de discriminação, marginalização, exclusão social, exclusão acadêmica, exclusão digital, violência simbólica, uso indevido de diagnósticos incorretos passados, né, injúrias, difamações, calúnias, constrangimentos ilegais, etc. Tá? Então tá, artigo: protocolo integrado para a diferenciação clínica do sofrimento psíquico contextual
e sintomatológico em transtornos psiquiátricos e altas habilidades de superdotação. Esse é um artigo direcionado prioritariamente, né, a pesquisadores, pesquisadoras, profissionais da área médica, psicológica da saúde. Então foi feito especificamente para médicos, principalmente os psiquiatras e as psiquiatras. Isso é fundamental para a psiquiatria. Tá? Isso aborda todo o ramo da psicopatologia, direcionado a médicos, psiquiatras, né? A psicólogos e psicólogas, neuropsicólogos e neuropsicólogas, enfermeiros e enfermeiras, né? E toda a equipe médica junto com esses profissionais que trabalham no caso da avaliação, né, diagnóstica. Então aqui eu estou falando da diferenciação diagnóstica. Esta pesquisa investiga a distinção entre sofrimento psíquico contextual e sintomatológico em pacientes com transtornos esquizotípicos e esquizofrenia, CID-F20.0 e variantes, transtornos bipolares, CID-F31.0 e variantes, transtorno do espectro autista, CID-6A02.x e variantes, e altas habilidades de superdotação, considerando ainda vulnerabilidades socioambientais expressas nos CIDs Z60.4, Z60.5 e Z60.8. O objetivo principal foi desenvolver protocolos clínicos de diferenciação diagnóstica, permitindo que psiquiatras e profissionais de saúde mental distinguam manifestações próprias de cada condição de fatores contextuais ou características cognitivas diferenciadas, prevenindo diagnósticos equivocados, patologização indevida e estigmatização. Metodologicamente, adotou-se o paradigma neoperspectivista giftidiano, integrando teorias da psicopatologia organizacional, psiquiatria, neuropsicologia e psicologia educacional com aplicação do método hipotético dedutivo. A revisão científica foi narrativa e sistemática, com análise de 104 trabalhos provenientes de bases como Scopus, Web of Science, PubMed, Medline e PsicoInfo, utilizando descritores relacionados a diagnóstico diferencial, superdotação, sofrimento ético, medicalização e psicopatologia organizacional. Os principais achados incluem protocolos detalhados que distinguem sintomas psicóticos, afetivos e autísticos de manifestações próprias de superdotação, considerando contexto social, desempenho acadêmico, criatividade, divergência cognitiva e vulnerabilidade socioeducacionais, tais como aquelas caracterizadas pelos CIDs Z60.4, Z60.5, Z60.8. Conclui-se que a abordagem integrada promove diagnósticos mais precisos, éticos e inclusivos, fortalece a formação profissional, reduz a medicalização indevida e contribui para a valorização da diversidade cognitiva e emocional. Limitações incluem dependência de literatura secundária e ausência de dados primários, indicando necessidade de validação empírica futura dos protocolos. Introdução. A temática central deste estudo é a distinção entre sofrimento psíquico contextual e sofrimento psíquico sintomatológico. O sofrimento psicontextual originado pelo contexto, portanto, só finda quando se muda o contexto, que gera o sofrimento. Sofrimento psicossintomatológico não tem nexo causal com a realidade. Isso tem a ver com delírios, alucinações, psicose, neurose, né, com agitações, com qualquer sintoma positivo ou negativo que não tenha nexo com a realidade, isso é sintomatológico. Mas se tem nexo com a realidade, já não é mais sintomatológico, é o contexto que gera e, portanto, os sintomas só são, né, o sofrimento ele só é eliminado quando se elimina o contexto que o gera. Sobretudo na identificação de características associadas a altas habilidades de superdotação que frequentemente são confundidas com sintomas de transtornos mentais, como transtorno do espectro autista, transtorno afetivo bipolar e esquizofrenia. A literatura aponta que o avanço nos estudos em neurodesenvolvimento e saúde mental tem produzido entendimentos mais refinados sobre manifestações emocionais e cognitivas fora do padrão médio.
No entanto, ainda há dificuldades nos protocolos clínicos e institucionais para diferenciar expressões singulares de indivíduos com altas habilidades da sintomatologia psicopatológica, levando a interpretações diagnósticas equivocadas e muitas vezes a medicalização indevida de pessoas que vivenciam sofrimento psicossocial causado por fatores contextuais, organizacionais e relacionais. A contextualização deste problema remete à crescente medicalização do sofrimento humano, especialmente em contextos escolares, laborais e familiares, nos quais manifestações atípicas de cognição, comportamento ou emoção são muitas vezes patologizadas sem uma análise aprofundada das dinâmicas sociais e institucionais envolvidas. Estudos contemporâneos evidenciam que sujeitos com alta habilidade frequentemente apresentam hipersensibilidade, hiperfoco, pensamento divergente, comportamento autodidata, senso de justiça aguçado e resistência à autoridade, elementos que, quando descontextualizados, podem ser confundidos com delírios, desorganização cognitiva ou desregulação emocional. Isso tem implicações não apenas na prática clínica e psiquiátrica, mas também na formulação de laudos, pareceres e decisões jurídicas sobre a capacidade civil, responsabilidade penal e elegibilidade para benefícios assistenciais e previdenciários. A problemática está centrada na insuficiência dos instrumentos clínicos e protocolos diagnósticos vigentes para diferenciar sofrimento psíquico de origem contextual, vinculado à experiência de exclusão social, discriminação ou outros problemas relacionados ao meio social, CID-11, Z60.4, Z60.5, Z60.8, de sofrimento sintomatológico relacionado a transtornos mentais como substrato neurobiológico e manifestações persistentes, como descrito no DSM-5 e na CID-11. A dificuldade de reconhecimento das singularidades dos sujeitos com altas habilidades de superdotação e suas manifestações emocionais cognitivas excepcionais conduz a um diagnóstico equivocado, muitas vezes irreversível, em sua dimensão social, jurídica e psíquica. Pesquisas recentes reforçam a necessidade de revisão crítica dos protocolos diagnósticos e a proposição de abordagens interpretativas mais justas, precisas e não patologizantes. A justificativa dessa pesquisa está ancorada em sua relevância acadêmica, científica e social. No campo acadêmico, o estudo contribui para o aprofundamento teórico e metodológico sobre a intersecção entre psicopatologia, educação especial e saúde mental, estabelecendo uma distinção conceitual e empírica fundamental entre sofrimento contextual e sintomatológico. Cientificamente, amplia os critérios avaliativos e diagnósticos com base em neuroimagem, biomarcadores e psicodinâmica do trabalho. Socialmente, tem potencial para reduzir a exclusão, o estigma e o dano moral decorrente de laudos médicos imprecisos e interpretações reducionistas de falas e comportamentos atípicos. Ainda oferece subsídios para a qualificação de políticas públicas de saúde, educação, previdência e justiça. Essa pesquisa foi guiada pela seguinte questão norteadora: como distinguir de modo preciso, ético e multidimensional o sofrimento psicocontextual do sofrimento psicossintomatológico em indivíduos com altas habilidades de superdotação, frequentemente confundidos com quadros de transtorno do espectro autista, transtorno bipolar e esquizofrenia? Foram formuladas 5 questões específicas. Primeiro, quais sintomas do teste se confundem com traços de alta habilidade e como diferenciá-los? Segundo, quais sintomas do transtorno afetivo bipolar se sobrepõem a manifestações emocionais e cognitivas de superdotação? Terceiro, quais sinais clínicos de esquizofrenia são equivocadamente atribuídos a indivíduos com pensamento altamente criativo? Quarta, como falas e comportamentos considerados anômalos podem, na verdade, expressar habilidades excepcionais? Quinta, quais estratégias diagnósticas e jurídicas podem evitar ou contestar laudos médicos emitidos com base em interpretações inadequadas? A partir dessas questões, foram construídas as seguintes hipóteses. Primeira, muitos dos sintomas atribuídos ao TEA, como hiperfoco e dificuldade de socialização, podem ser manifestações adaptativas de indivíduos superdotados diante de ambientes pouco responsivos. Segundo,
A labilidade emocional e a intensidade afetiva, características dos superdotados, podem ser confundidas com fases maníacas ou depressivas do transtorno bipolar, sobretudo na ausência de histórico longitudinal. Terceira, pensamento divergente, associações criativas e hiperconectividade cognitiva, comuns em superdotação, podem ser mal interpretados como delírios ou alterações do juízo de realidade. Quarta, declarações incomuns e atitudes disruptivas, quando não compreensíveis em seu contexto, podem indicar sofrimento ético ou epistêmico e não psicopatologia. Quinta, protocolos mais abrangentes, neuropsicológicos e clínicos sociais podem permitir uma avaliação mais justa, reduzindo a judicialização de laudos psiquiátricos equivocados. A síntese metodológica dessa pesquisa baseou-se no paradigma neoperspectivista giftidiano, que valoriza a multiplicidade interpretativa e a construção singular do sujeito em contexto. As principais teorias utilizadas foram a teoria da psicodinâmica do trabalho, de Georiana, a psicologia sócio-histórica, a psicologia crítica, a teoria da subjetividade, a teoria do reconhecimento, a teoria da exclusão simbólica e a teoria das auto-habilidades de priorização. Na verdade, não é a teoria das habilidades de priorização, é de Hardgard, de Renzulli, é um conjunto de teorias de auto-habilidade de priorização. Então eu preferi chamar assim. O método hipotético dedutivo orientou a construção lógica das hipóteses e suas respectivas análises. Conduziu-se uma revisão bibliográfica e documental narrativa rigorosa, integrando artigos científicos de alto impacto, obras clássicas em psicopatologia organizacional e normativas jurídicas e clínicas na área de saúde mental, garantindo uma base teórica e empírica sólida para as discussões. O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar de forma crítica e multidimensional os critérios e interpretações envolvidos na distinção entre sofrimento psicocontextual e sofrimento psicossintomatológico, em sujeitos com altas habilidades de pernotação, frequentemente confundidos com TEA, transtorno bipolar e esquizofrenia, propondo laudos inadequados. Os objetivos específicos foram: primeiro, identificar e comparar sintomas do TEA e características de altas habilidades. Segundo, analisar sobreposições entre sintomas do transtorno bipolar e traços de superdotação. Terceiro, avaliar convergências equivocadas entre esquizofrenia e pensamento criativo. Quarto, propor interpretações alternativas a falas de comportamento usualmente patologizados. Quinta, sugerir diretrizes diagnósticas e jurídicas para contestação de laudos psiquiátricos indevidos. A estrutura desses trabalhos foi organizada por 5 sessões. A primeira é esta, a introdução, com a apresentação da temática, contextualização, problematização, justificativa, questões, hipóteses, metodologia, objetivos e estrutura. A segunda sessão apresenta a fundamentação teórica, abordando os principais referenciais utilizados e autores estudados. A terceira sessão trata da fundamentação metodológica, com explicitação do paradigma adotado, estratégias metodológicas e procedimentos técnicos. A quarta sessão compreende os resultados de discussão com a análise crítica dos achados. Por fim, a quinta sessão apresenta as conclusões e considerações finais com síntese das contribuições e propostas práticas. A segunda sessão apresenta a fundamentação teórica, o referencial básico conceitual, o referencial relacionado ao estado da arte e também a triangulação teórica da pesquisa. A sessão terceira, fundamentação metodológica, está subdividida em 3 subseções. Subseção 3.1 apresenta o eixo pilar epistemológico, a subseção 3.2, o eixo pilar lógico, e a subseção 3.3, eixo pilar técnico. A busca inicial resultou em 3.217 documentos, dos quais 214 foram submetidos à leitura exploratória. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 104 trabalhos foram selecionados para leitura analítica e compuseram o corpus teórico e documental analisado nessa pesquisa. Resultados e discussão. 4.1. Protocolo de diferenciação do sofrimento psíquico contextual e sintomatológico em pacientes com F20.0 e transtornos esquizotípicos e esquizofrenia. Este protocolo visa oferecer um roteiro clínico estruturado para distinguir entre sofrimento contextual e efetivos transtornos do espectro esquizofrênico, CID-11, 6A 20.0 e correlatos, 6A 20.1, 6A 20.2, 6A 20.3, 6A 20.5
Então, eu vou ter que ajustar aqui. Na verdade, é F20.0. F20.0 é esquizofrenia. Eu vou ter que ajustar aqui essa tabela. Eu vou pular essa aqui. Na verdade, começa com F.20 até suas variantes. Eu vou ajustar a tabela, mas eu vou deixar essa aula gravada. Não tem problema. Eu deixo essa aula gravada. Depois, quando eu ajustar essa tabela, eu gravo uma outra aula. Não tem problema. Erros acontecem. Acabei percebendo que na seção da esquizofrenia eu coloquei os SIGs do transtorno do espectro autista. Na verdade, são os SIGs da esquizofrenia, né, que eu deveria ter incluído aqui. Depois eu vou reelaborar, né, essa versão, a hora que estiver perfeitinha, vou conferir primeiro, né, antes de eu gravar a aula, né, mas eu vou gravar de novo isso aqui. Essa primeira tabela não está correta. Deixa eu pular essa parte então. Nessa parte eu ainda posso, esse trecho aqui está correto. No desenvolvimento do protocolo, 5 etapas clínicas foram observadas: identificação da variabilidade contextual, checagem da estrutura do pensamento, avaliação da funcionalidade existencial, avaliação de criatividade e divergência cognitiva, e verificação de antecedentes socio-organizacionais. Essa sistematização espelha abordagens desenvolvidas por Desjors, né, que enfatizam a análise da relação entre trabalho e sofrimento como eixo de diferenciação, além de incorporar a ética do reconhecimento apontada por Rani e Bendassoli. A aplicação clínica deste roteiro permite distinguir casos de sofrimento contextual intenso que se assemelham sintomaticamente à esquizofrenia, mas se desfazem ao eliminar-se fatores ambientais estressores, como conflitos laborais, rupturas afetivas e opressões simbólicas, dos casos que apresentam síndromes psicóticas persistentes congruentes com a ambiguidade de realidade objetiva, medindo-se a intensidade, consistência e pervasividade da distorção da realidade. Essa metodologia é ainda reforçada por estudos recentes, como Garces et al. 2005, que mostram que crianças com atitudes consideradas excêntricas em contextos escolares podem apresentar hiperabsorção atencional e sensibilidade cognitiva elevada, confundidas com alterações de pensamento típicos da esquizofrenia, o que só se corrigiu após aplicações de protocolos sensíveis a desfases contextuais. Por fim, a discussão clínica evidencia que, ao aplicar esse protocolo, o psiquiatra se torna capaz de evitar a patologização de subjetividades atípicas, colocando-se no lugar ético de reconhecimento da diferença humana, conforme preconizado por Foucault e reforçado pelas análises da patologização do trabalho de Desjors, sem comprometer a precisão diagnóstica requerida pelo DSM-5 e CID-11. 4.2. Protocolo de diferenciação do sofrimento psíquico contextual e sintomatológico em pacientes com F31.0 e transtorno do humor afetivo bipolar. Este protocolo foi desenvolvido para auxiliar a distinção clínica entre sofrimento psicocontextual e transtorno, né, do humor, né, afetivo bipolar 1, SID F31.0, tá certo, o SID está correto, e demais subtipos como F31.1, F31.2, F31.3, F31.7, F31.8, está correto, buscando evitar diagnósticos precipitados que possam confundir variações normais e altas habilidades de pernotação com sintomas psicopatológicos. Baseia-se nos critérios do DSM-5 e na revisão crítica da literatura que discute o impacto do estresse ocupacional e familiar na manifestação de sintomas afetivos. Tabela 2, protocolo clínico F31.0 e variantes. F31.0, bipolar 1, critério diagnóstico, episódios maníacos, né, com uma regularidade maior do que 7 dias, com humor elevado ou irritável, mais sintomas de energia e atividade. Roteiro de observação. Anamnese sobre padrão de humor, duração, funcionalidade. Indicadores contextuais. Contexto de sobrecarga ocupacional e familiar. Descarte etiológico. Avaliar picos de estresse organizacional e capacidade de enfrentamento. F31.1. Critério diagnóstico. Hipomania mais episódios depressivos, que é o caso do transtorno bipolar, afetivo bipolar 2. Observação, avaliação longitudinal, roteiro de avaliação longitudinal da variação do humor. Indicadores contextuais, considerar impacto de expectativas e pressão social. Descarte etiológico, análise da rede de apoio e autoimagem. F31.2, episódio depressivo grave. Critério diagnóstico, sintomas depressivos sem episódio maníaco, roteiro de observação. Avaliar fatores desencadeadores recentes, traumas. Indicadores contextuais, estresse agudo versus predisposição genética. Descarte etiológico, testes neuropsicológicos e avaliação psicológica.
F31.7, ciclotimia. Critério diagnóstico: ciclos rápidos de humor com sintomas hipomaníacos e depressivos, roteiro de observação, monitoramento contínuo do humor e comportamento, indicadores contextuais, estresse crônico no trabalho e contexto social, descarte etiológico, excluir transtorno de personalidade e altos potenciais cognitivos. F31.8, outros. Critério diagnóstico: sintomas mistos e atípicos, roteiro de avaliação, avaliação detalhada da sintomatologia e contexto, indicadores contextuais, estudos de casos de alta produtividade sob pressão e descarte etiológico, avaliação multifatorial multidisciplinar. Este protocolo enfatiza a importância de contextualizar os sintomas dentro da vida social, organizacional e familiar do paciente, reduzindo a medicalização de respostas emocionais naturais, conforme salientado por Bejor e Sato. Ele incorpora ainda abordagens que consideram a psicodinâmica do trabalho para identificar se o sofrimento tem raízes em fatores externos e podem ser revertidos sem medicação. Em 5 etapas, a avaliação concentra-se na temporalidade dos sintomas, na relação entre eventos externos e reações emocionais, no impacto funcional e na capacidade do paciente para lidar com demandas e expectativas. Isso permite diferenciar episódios genuinamente maníacos ou depressivos de reações exacerbadas ao contexto, especialmente em indivíduos com altas habilidades de pernotação que podem apresentar hipersensibilidade emocional. Estudos recentes indicam que diagnósticos equivocados de transtorno bipolar são frequentes em contextos organizacionais de alta pressão, onde pessoas com superdotação podem manifestar sintomas temporários que mimetizam episódios afetivos, mas sem cronicidade ou prejuízo significativo. O protocolo visa diminuir tais equívocos, protegendo o indivíduo de estigmatizações indevidas. Por fim, a aplicação clínica do protocolo recomenda a integração multidisciplinar com acompanhamento psicológico e suporte social, privilegiando a escuta ativa e o reconhecimento da singularidade do paciente, alinhado ao modelo ético da psicopatologia organizacional. 4.3. Protocolo de diferenciação do sofrimento psicocontextual e sintomatológico com pacientes com transtorno do espectro autista. Este protocolo destina-se a orientar a diferenciação clínica entre sofrimento psicocontextual e sintomas genuínos do transtorno do espectro autista, englobando o CID-11, MEA02, transtorno do espectro autista, com seus diversos níveis de gravidade e apresentações, conforme o OMS, 2022. Baseia-se nos critérios diagnósticos do DSM-5, estudos recentes sobre neurodesenvolvimento e na psicopatologia organizacional, que considera as especificidades da experiência sensorial e social dos indivíduos com TEA. Tabela 3, protocolo clínico, MEA02 e variantes. CID, MEA02.0, TEA leve, critério diagnóstico, déficits sociais e comunicativos leves, interesses restritos. Roteiro de observação, avaliação detalhada da comunicação não verbal, rotina e interesses. Indicadores contextuais. Identificação de fatores estressantes ambientais e sociais. Descarte etiológico, diferenciar ansiedade e traços autistas em pessoas com habilidade de superdotação. CID, MEA02.1, TEA moderado. Critério diagnóstico, dificuldades sociais e comunicativas moderadas, padrões restritos. Roteiro de observação. Observação da interação social e resposta a mudanças ambientais. Indicadores contextuais, avaliar suporte social e escolar. Descarte etiológico, considerar efeitos de sobrecarga sensorial e laboral. CID MEA02.2, TEA grave. Critério diagnóstico, déficits sociais graves, comunicação mínima, comportamentos repetitivos. Roteiro de observação, avaliação multidisciplinar do funcionamento global. Indicadores contextuais, análise do impacto do ambiente e estratégias adaptativas. Descarte etiológico, excluir transtorno psicótico e de ansiedades graves. CID, MEA02.Z, TEA não especificado. Critério diagnóstico, sintomas atípicos em transição. Roteiro de avaliação, monitoramento longitudinal do desenvolvimento. Indicadores contextuais, avaliar variabilidade do contexto e fator de suporte. Descarte etiológico, uso de avaliações neuropsicológicas complementares. O protocolo enfatiza a necessidade de análise contextual, observando se comportamentos atribuídos ao TEA são exacerbados por condições ambientais, sociais ou organizacionais, especialmente no âmbito escolar e laboral. É essencial não patologizar respostas adaptativas nem ignorar manifestações de sofrimento derivadas de exclusão social ou inadequações institucionais. 5 etapas fundamentais guiam o processo diagnóstico: análise da história do desenvolvimento, observação comportamental sistematizada,
identificação de gatilhos, né, contextuais, avaliação da funcionalidade e impacto e elaboração de estratégias terapêuticas centradas no sujeito. Este enfoque evita interpretações simplistas que podem confundir TEA com sofrimento, deixa eu voltar aqui, com sofrimento, vou voltar. 5 etapas fundamentais guiam o processo diagnóstico: análise da história do desenvolvimento, observação comportamental sistematizada, identificação de gatilhos contextuais, avaliação da funcionalidade e impacto e elaboração de estratégias terapêuticas centradas no sujeito. Este enfoque evita interpretações simplistas que podem confundir TEA com sofrimento situacional ou manifestações de altas habilidades de superdotação. Estudos recentes reforçam que a sobreposição entre traços autísticos e características da superdotação pode gerar diagnósticos imprecisos, especialmente quando a avaliação não considera a singularidade do indivíduo e o contexto psicossocial. A escuta ativa e a interdisciplinaridade são fundamentais para o sucesso da intervenção e para minimizar estigmas e erros diagnósticos. Assim, o protocolo integra conhecimentos da psicodinâmica do trabalho e da psicopatologia organizacional, promovendo um diagnóstico mais justo e preciso, contribuindo para intervenções adequadas e humanizadas. Subseção 4.4. Protocolo de diferenciação do sofrimento psicocontextual e sintomatológico em indivíduos com altas habilidades de superdotação. Este protocolo foi desenvolvido para apoiar a diferenciação clínica entre manifestações decorrentes de altas habilidades de superdotação e quadros de sofrimento psicossintomatológico, considerando, né, diagnósticos formais de esquizofrenia, CID F20.x, né, esse X varia do 0 até, né, tem F20.0, F20.1 e as suas variantes, né? Transtornos bipolares, que é F31.0.1.2, desculpa. E transtorno do espectro autista, CID 6A02, né, .0.1.2, né, que são os graus, né, do autismo, do transtorno do espectro autista. Frente a superdotados, né, pessoas com altas habilidades de superdotação sem patologia. Além disso, incorpora os CIDs de vulnerabilidade, Z60.4, isolamento social, Z60.5, discriminação e opressão, e Z60.8, outras dificuldades sociais, fundamentais para compreender o sofrimento contextual que não caracteriza doença mental. Essa diferenciação é crucial para evitar diagnósticos equivocados que patologizam características próprias de superdotados, como hiperfoco, criatividade intensa ou sensibilidade emocional elevada. A avaliação clínica considera critérios objetivos, né, duração de sintomas, presença de delírios, alucinações, ciclo de humor, comportamentos repetitivos e critérios subjetivos, como capacidade de reflexão crítica, consciência da realidade, motivação ética, autoconsciência de talentos, sempre contextualizados no ambiente social, escolar e familiar. O protocolo também enfatiza a análise da vulnerabilidade social, utilizando os CIGs Z60.4, Z60.5 e Z60.8, que indicam fatores de exclusão, discriminação ou isolamento, frequentemente presentes em trajetória de superdotados e superdotadas, podendo gerar, né, sofrimento psíquico intenso sem configuração de transtorno mental. Tabela 5, protocolo clínico de diferenciação das altas habilidades de superdotação e sofrimento psíquico patológico. CID F20.x, né, ou seja, transtornos esquizotípicos, esquizofrenia e suas variantes. Critério, um período maior ou igual a um mês de sintomas positivos, delírios, alucinações, desorganização do pensamento, impacto, né, funcional significativo. Roteiro de observação, entrevistas clínicas detalhadas, avaliação neuropsicológica, relato de familiares, indicadores contextuais, conflitos organizacionais, trauma relacional, exclusão social, Z60.4, Z60.5, descarte etiológico, avaliar hiperfoco, criatividade intensa e sensibilidade cognitiva, ético-moral de superdotados. CID F31.x, ou seja, transtorno do humor afetivo bipolar, né, e suas variantes. Né? Critério, episódio de mania ou depressão, ciclo de humor recorrente, impacto funcional. Roteiro de observação, entrevistas clínicas, escala de humor, história familiar. Indicadores contextuais, pressão acadêmica ou laboral, discriminação de talentos, Z60.5, isolamento social, Z60.4. Descarte etiológico, diferenciar de superdotados, superdotadas com hiperenergia, criatividade intensa ou variabilidade emocional adaptativa. CID 6A02.x, que no caso é o transtorno do espectro autista, né, suas variantes. Critério diagnóstico, déficit de comunicação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento. Roteiro de avaliação,
observação comportamental, entrevistas com familiares e professores, testes de desenvolvimento. Indicadores contextuais, ambientes pouco estimulantes, exclusão escolar, caracterizado por Z60.8, discriminação social, por Z60.5. Descarte etiológico, diferenciar de superdotados e hiperdotados com interesses intensos, hipersensibilidade sensorial ou peculiaridades cognitivas não patológicas. Z60.4, isolamento social, critério diagnóstico, sensação de exclusão, solidão, dificuldades em inserção social. Roteiro de avaliação, entrevista exploratória sobre rede de apoio, relações afetivas e escolares. Indicadores contextuais, presença de bullying, marginalização ou falta de reconhecimento. Descarte etiológico não caracteriza transtorno, mas contextualiza o sofrimento emocional. CID, Z60.5, discriminação e opressão. Critério diagnóstico, experiência de desqualificação, preconceito e negação de direitos. Roteiro de avaliação, observação de interações sociais e institucionais, relato subjetivo. Indicadores contextuais, contexto de exclusão acadêmica, laboral, familiar. Descarte etiológico não configura doença, mas pode gerar sofrimento psicocontextual. CID, Z60.8, outras dificuldades sociais. Critério diagnóstico, adversidades socioambientais, diversas que afetam o bem-estar. Que pode incluir marginalização, exclusão social, exclusão acadêmica, exclusão digital, patologização de alta habilidade de pernotação, uso indevido de diagnóstico incorretos, injúrias, difamações, enfim, todas essas práticas patologizantes, elas podem caracterizar esses 3 signos. Isso gera isolamento social, a pessoa sendo desligada à toa de vários cursos, sendo discriminada, marginalizada, excluída, isso afeta a psique da pessoa, a pessoa se sente excluída, solidária, marginalizada. Por quê? Porque é o próprio contexto que gera, não tem nenhum sintoma positivo ou negativo de patologia mental. O que existe é um contexto gerando esses sentimentos de marginalização, de exclusão, porque de fato a pessoa é excluída de vários cursos sem ter dever nada, sem ter feito nada errado. Como é que a pessoa vai sentir? Vai sentir excluído, mas essa exclusão tem total nexo causal, relação direta e exclusiva com o contexto. Tá? A pessoa sendo incluída vai sentir como? Incluída. A pessoa sendo respeitada vai sentir como? Respeitada. Assim como a pessoa desrespeitada se sente desrespeitada. A pessoa excluída se sente excluída. A pessoa que é muito excluída, marginalizada, que as pessoas isolam, ela vai se sentir isolada, mas essa solidão é causada pelo contexto. As pessoas sendo humanas, prestativas, promovendo a diversidade e inclusão desta pessoa, desse superdotado e superdotado, ela não vai se sentir dessa forma. Ele vai se sentir acolhido, vai se sentir, tanto quanto ele receber de reciprocidade, de afeto, de altruísmo, de empatia, de reconhecimento, de valorização, de respeito ao seu direito. É assim que a vida anda normalmente. No caso do Z60.8, roteiro de avaliação, avaliação das condições de vida, histórico educacional, socioeconômico e cultural. Indicadores contextuais, exposição a múltiplas formas de exclusão ou violência simbólica, descarte etiológico, diferenciação entre sofrimento contextual e patologia mental. O protocolo enfatiza a compreensão ampla do sujeito, integrando a análise da psicodinâmica do trabalho e da psicopatologia organizacional para interpretar manifestações como ansiedade, inquietação e isolamento, frequentemente associadas a contextos não desafiadores, marginalização e exclusão social e não a doenças mentais. Ressalta-se a importância de abordagens que valorizem a diversidade cognitiva e emocional, evitando a patologização de diferenças naturais. 5 fases principais norteiam a aplicação clínica: levantamento detalhado do histórico educacional e social, avaliação do repertório cognitivo e emocional, identificação dos fatores ambientais desencadeantes, análise do impacto na funcionalidade diária e planejamento de intervenções psicoeducativas e psicossociais adequadas. Tal processo visa garantir diagnósticos precisos, promovendo justiça epistêmica e evitando danos recorrentes de rótulos equivocados. Conclusões e considerações finais. Conclusões. As questões problema dessa pesquisa foram satisfatoriamente respondidas por meio da aplicação rigorosa de protocolos clínicos diferenciados, que permitiram distinguir de forma sistemática o sofrimento psicocontextual do sofrimento psicossintomatológico em indivíduos com transtorno do espectro esquizofrênico, CID 20.0 e variantes, F20.1, F20.2, F20.3, F20.5, F21, F22.x,
F23.x, F25.x. Esses SIGs são os SIGs corretos para colocar lá na tabela 1. Lembra? A única coisa errada nesse artigo, nessa versão aqui, eu não submeti para avaliação ainda. E não vou submeter enquanto eu não corrigir. Eu tenho que ajustar esses SIGs na tabela, só isso. Lá está tudo certinho, na tabela é só o campo do SIG, que eu acabei, na hora de digitar no Word, eu acabei errando. Eu vou ter que corrigir primeiro, a hora que estiver perfeito, ainda vou traduzir para o inglês ainda, para submeter para uma revista indexada em excelentes bases de dados, como Scopus, Medline, né, Journal Citation Report, Web of Science, né, para ficar disponível, né, público, né, para toda a comunidade científica mundial. Transtornos bipolares, SIG F31.0 e variantes. Transtorno do espectro autista, SIG 6A02.x e variantes. E altas habilidades de superdotação. Cada protocolo foi desenvolvido considerando especificidades clínicas, contextuais e psicossociais, garantindo uma avaliação integrada e precisa que respeita a diversidade cognitiva, emocional e comportamental desses grupos, prevenindo diagnósticos equivocados e intervenções inadequadas. As hipóteses formuladas foram confirmadas ao longo da pesquisa, demonstrando que a diferenciação cuidadosa entre sofrimento contextual e sintomatológico é não apenas impossível, mas essencial para evitar prejuízos clínicos, sociais e educacionais. A incorporação de abordagens multidisciplinares e o emprego do paradigma neoperspectivista wiftidiano foram fundamentais para a construção de diagnósticos mais justos, inclusivos e condizentes com a diversidade humana. Entre os principais achados destacam-se os protocolos clínicos detalhados, aplicáveis para cada categoria diagnóstica, contemplando uma análise sintoma a sintoma e característica a característica, incluindo manifestações próprias superdotadas e superdotadas, que poderiam ser confundidas com patologias. Observou-se que vulnerabilidades associadas a Z60.4, isolamento social, Z60.5, discriminação e opressão, e Z60.8, outras dificuldades sociais, são determinantes para o sofrimento psicocontextual em superdotados e superdotadas e devem ser consideradas no processo diagnóstico sem serem patologizadas. A pesquisa evidencia a necessidade de um olhar ampliado para a saúde mental que valorize os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e contextuais, reforçando intervenções que promovam inclusão, justiça e respeito às diferenças cognitivas e emocionais. Identificou-se ainda lacunas relacionadas à escassez de estudos empíricos que explorem a interface entre o sofrimento contextual e as altas habilidades de superdotação e a limitada incorporação de instrumentos multidisciplinares nos protocolos diagnósticos convencionais. As contribuições teóricas residem na integração de conceitos da psicopatologia organizacional, psiquiatria clínica e estudos sobre altas habilidades de superdotação, ampliando o escopo interpretativo do sofrimento psíquico. Metodologicamente, o uso do paradigma neoperspectivista e do método hipotético dedutivo associou rigor e flexibilidade, enquanto empiricamente os protocolos oferecem ferramentas práticas para aumentar a precisão diagnóstica e o manejo clínico de F20.0, F31.x, 6A02.x e superdotados em contexto de vulnerabilidade, Z60.4, Z60.5 e Z60.8. O valor agregado da pesquisa é multifacetado, pois reforça a importância da diferenciação diagnóstica, contribui para o avanço científico da saúde mental, oferece subsídios para a formação de profissionais e pós-graduandos e pós-graduandas e promove impacto social positivo, prevenindo estigmatizações e tratamentos inadequados, fortalecendo dignidade, justiça e inclusão social. Considerações finais. As limitações dessa pesquisa incluem restrições teóricas derivadas da dependência de literatura predominantemente narrativa, ausência de dados primários e ensaios clínicos controlados, bem como limitações metodológicas relacionadas à seleção criteriosa de fontes e abrangência das bases consultadas. Do ponto de vista empírico, a aplicabilidade dos protocolos ainda carece de validação em estudos de campo, com amostras amplas e diversificadas, especialmente envolvendo superdotados e superdotadas, indivíduos com F20.0, F20.x, esquizofrenia e suas variantes, F31.x, que é no caso transtorno do humor afetivo bipolar e suas variantes, e 6A02.x, que é no caso transtorno do espectro autista e suas variantes, considerando também vulnerabilidades sociais, Z60.4, Z60.5 e Z60.8. Sugestões para pesquisas futuras incluem a condução dos estudos longitudinais e multicêntricos que testem e validem os protocolos em diferentes contextos clínicos e culturais,
a ampliação da interdisciplinaridade para incluir neurociência, psicopatologia educacional, sociologia e pedagogia inclusiva e o desenvolvimento de ferramentas digitais e de inteligência artificial para apoiar diagnósticos mais precisos. Ademais, recomenda-se a investigação contínua sobre os impactos sociais, educativos e jurídicos decorrentes de diagnósticos inadequados a fim de refinar práticas clínicas e políticas públicas garantindo justiça, inclusão e reconhecimento da singularidade de cada indivíduo avaliado. Então tá, quer dizer, esse artigo, né, tem, quem vê, né, no referencial teórico, são 104 artigos, né, de alto impacto específico da área médica, fora outros, né, extraídos, né, para compor o corpus final. São mais de 200 artigos de referência, né, todos, né, de elevadíssimo impacto, recentes, né. E eu preciso fazer um ajuste aqui nas conclusões para retirar, primeiro, retirar essas referências daqui, né, porque os parágrafos das conclusões sobre as finais são autorais, eles, né, refletem o entendimento nosso, né, eu tenho que retirar as referências aqui de 2 parágrafos das conclusões e ajustar a tabela 1. Eu vou ajustar isso, quando tiver ajustadinho, bonitinho, eu vou né, traduzir para o inglês e depois trazer para o inglês vou submeter para uma revista de altíssimo impacto para ser publicado. E também, claro, vou gravar uma outra aula, né, apresentando de novo os ajustes. Mas da versão anterior, que eu tinha colocado signos incorretos, que é o 6A00, aplicando a usabilidade de permutação, esse signo não existe. Não existe SID, né, na SID 11, nem na SID 10 anterior, nem 10.5, porque caracteriza a usabilidade de permutação por conta de ser condição neurodesenvolvimental e não patologia mental. Né? Então eu removi aqueles signos anteriores errados, corrigi com os signos corretos, só que ainda teve 2 errinhos ainda. Nas conclusões teve citações que não deve ter, e na tabela 1, né, teve uma coluna que está errada. Eu vou corrigir a coluna daquela tabela e corrigir as conclusões, e no próximo vídeo sobre esse artigo vai estar perfeitinho. Mas eu deixo, inclusive, aqui, para caracterizar que ao longo do tempo, a minha formação, né, o meu entendimento, ele vai sendo refinado. Erros que eu via no entendimento passado eu vou corrigindo. Isso é fundamental para ficar clara a caracterização de alta habilidade e superdotação nível burro, sem qualquer patologia mental, tá? Excelente tarde para você, excelente dia para você. Se você está assistindo essa aula de manhã, excelente, né, jornada de trabalho, excelente semana. Se você assiste à noite, excelente noite. Meu espectador, espectadora, você já é meu aluno, minha aluna? Não é? Assiste as minhas aulas, de repente tem aulas no meu canal no YouTube que você gosta, algum curso que você queira, né, alguma palestra, né, algum software. Né, você mulher, você, né, gostaria de cursar pós-graduação lato sensu em vida reprodutiva e sexual feminina? Você gostaria, né, de ser interagente minha, né, numa massagem Oniguru, que é que eu sou massagista, ofereço isso para mulher, é uma massagem feminina, né, específica para aumentar a disposição, aumentar, né, a autoestima, né, conhecer as disfunções sexuais femininas e superá-las, né, também serve para harmonização psíquica e física, serve para equilíbrio mental e emocional, serve para relaxamento, né, são muitos benefícios, né? Tem também venda de livros, né, consultoria empresarial, mentoria acadêmico-científica. Quem está na fase final né, da graduação após, tem dificuldade com o TCC, eu estou aqui para ajudar pessoas a concluir o TCC. Tem assessoria científica para ajudar pessoas a publicarem artigos científicos de médio e alto impacto em revistas, editoras sérias, né? Principalmente pessoas, né, que estão na pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, precisam, né? Muitos programas, né, de pós-graduação em estrito sensu exigem uma quantidade específica de artigo publicado. Eu tenho facilidade, tenho uma assessoria específica, você, né, contribui financeiramente, claro, dentro daquilo que pode pagar, eu faço um plano personalizado de pagamento. Em contrapartida, eu presto toda a assessoria para você ingressar no mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja no Brasil ou no exterior, EAD também se for o caso. Se for no exterior, eu ajudo também a reconhecer o título aqui no Brasil depois que você conclui o curso. Ajudo você a produzir todos os artigos que você precisar, também a conduzir a dissertação, a tese e tudo mais. Né? Tem a tutoria educacional, que é você que está me ouvindo. Você tem filho em idade escolar, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, precisa de ajuda para fazer provas, exercícios, trabalhos. Quem está no ensino médio, você tem filho adolescente que precisa de ajuda, por exemplo, para se preparar para o Enem, para a FUVEST, concurso, vestibulares em geral, né? Precisa de uma orientação vocacional para ingressar no mercado de trabalho, você precisa, eu estou aqui, tem a tutoria educacional para isso. Você pai, você mãe me autorizando, eu posso tutorar o seu filho e sua filha, claro, de acordo com, né, as normativas do Estatuto da Criança e Adolescente, claro, né? Com todo o respeito, você pai e mãe pode supervisionar todas as conversas, claro. Então, assim, tem itens para todas as idades, né? O vídeo que eu vou gravar, não falo o próximo vídeo da sequência que vem, não, mas o próximo vídeo que eu gravar sobre esse artigo
Primeiro eu vou corrigir, né, a tabela 1 com as conclusões, teve alguns errinhos ali. Depois que estiver preparadinho em português, eu vou traduzir por inglês, já vou até submeter para uma revista específica, depois que tudo bonitinho, certinho, aí eu vou gravar mais uma aula sobre este artigo, reapresentando mais uma versão final ajustada, perfeitinha mesmo. Tá? É claro que eu vou conferir primeiro se está perfeito antes de submeter para a revista. Tá? Eu não vou submeter, não vou fazer igual no passado que eu enviei versão errada e depois tive que ajustar e depois, né, pedir para trocar. Não, é melhor a gente prestar mais atenção, né, antes de submeter algum artigo científico, até que ele fique perfeito para a gente submeter perfeito. É melhor fazer isso. Não significa que a gente seja perfeito, todo mundo é imperfeito, todo mundo é. Caso ocorra da gente enviar uma versão e depois a gente percebe até que foi publicado, mas tem algum erro lá e algum erro, né, que não dá para passar batido, não estou falando de erro ortográfico gramatical, às vezes faltou um acento, um ponto, pode deixar publicado sem um acento, sem um ponto, de repente algum errinho básico de formatação, que não é nada grave, pode deixar publicado daquele jeito, entendeu? Ninguém é perfeito não, né? O que interessa é a qualidade do trabalho, o método do trabalho, os avanços, né, trazidos, né, fontes confiáveis, etc. É isso que interessa. Mas agora, se tiver algum erro gritante, como por exemplo aqui, né, o CID errado não pode ser publicado, né, tem que publicar o CID certo. Aí tem que, é o caso, se foi publicado, envia, né, corrige primeiro, envia a versão correta para o comitê e solicita para substituir pela versão correta. Se não foi publicado ainda, aí corrige primeiro para depois enviar a versão correta. Esse é o procedimento correto, tá? Então, a você, meu querido espectador, minha querida espectadora, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo por e-mail, pelo WhatsApp, né, por videochamadas e também por encontros presenciais. Estou à disposição. Quer tomar um cafezinho comigo aqui no centro de São Carlos? Pode vir. Quer se encontrar comigo em bibliotecas, etc. Você, mulher, quer marcar a sessão de massagem? A primeira sessão eu faço gratuito para você. Anamnese terapêutica também, para quem quiser terapia, faço gratuito. Tá? Livros eu tenho uma parte gratuita e tenho uma parte paga. Palestra, a parte gratuita e uma parte paga. Curso, eu tenho muitas videoaulas gratuitas e tenho outras pagas. Né? E tudo mais, tá? Estou à disposição, né? Você, meu querido, minha querida espectadora, né? Com muito carinho, né? Com amor à ciência, né? Com muita dedicação e felicidade também pelo crescimento, né? Acadêmico, né? Científico que eu estou tendo e pelas expectativas excelentes em termos laborais, financeiros, acadêmicos, científicos e até afetivos sexuais, né? Uma mulherada aí toda, né, a fim de transar, isso é muito bom, né, ter a mulherada, isso é muito bom. Então as expectativas futuras, elas geram uma esperança muito grande, né, uma expectativas positivas, acalenta o coração no meio de um contexto, né, marginalizador, marginalizante, discriminador. Então, dentro de um contexto, né, que eu chamei em vários vídeos de inferno, que realmente retrata, né, danos morais e materiais que muita gente, né, tem me gerado, que eu estou tendo que processar na esfera civil para ter indenização, mas toda essa felicidade, né, por conta desse crescimento já feito, já consumado, de um crescimento ainda maior por vir nos próximos meses, enfim, né, nos próximos anos, muito mais ainda, um crescimento exponencial em todos os sentidos. Né, isso aí alegra o coração, acalenta, né, me tranquiliza, me deixa bem estabilizado, equilibrado, que é justamente isso, para ficar bem clara, né, a diferença, conforme eu disse, né, sofrimento psíquico contextual de sofrimento psíquico sintomatológico. Tá bem claro aqui a diferença nos meus vídeos, né? Quem quiser saber mais detalhes, dá para perceber claramente que qualquer psiquiatra, né, que assistir meus vídeos, a sequência dos meus vídeos, percebe claramente essa diferença, né, inequívoca, né, entre sofrimento psíquico contextual e sofrimento psíquico contextual. Tá? Então, um beijão a você, né, excelente semana para todos.